da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa de estudos do Evangelho à luz do Espiritismo. Neste dia nós contamos com a equipe da Comissão de Administração do NEP da FEB, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E nós temos aqui a presença do Ismael Maia, do Afonso, do Wagner, do Flávio, do Xaxá, que também colabora, e do Saulo. E temos mais 2 membros que estão ausentes por motivos de força maior. No dia de hoje, nós estaremos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Nesse capítulo, Allan Kardec, ele trata de trechos de Mateus e que falam claramente sobre o amai os vossos inimigos, que nós leremos daqui a pouco. Mas também faz comentários sobre os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E inclui como instruções dos espíritos mensagens sobre a vingança, o ódio e o duelo. Sem dúvida, são temas sempre atuais e oportunos. Nós vamos começar com a leitura do trecho de Mateus e depois nós vamos fazendo aí a análise das questões de contexto, questões geográficas, linguísticas, até chegarmos nos comentários doutrinários. Nós temos da tradução do Haroldo Dutra Dias, Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 47. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre os justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E Kardec acrescenta o versículo 20, como finalização destes que estão após este versículo, concluindo: por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse é o contexto que se inicia no Evangelho segundo o Espiritismo para análise. Então, como é que nós podemos entender essas afirmações, esses escritos de Mateus, né, que focaliza Kardec nesse capítulo 12? Saulo, primeiro não é bom discutir aquela ideia do por que Kardec colocou isso e a finalidade dele dentro do livro? Eu acho que é sempre interessante, porque o Kardec fala logo na introdução que ele tentou encadear os ensinos do Cristo de forma que uma máxima pudesse ser deduzida da outra. E no capítulo anterior nós temos o amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, Kardec faz uma distinção entre o amar ao próximo e amar aos inimigos. E chega a declinar no começo do capítulo, né? Que se aquele é o princípio, esse é o corolário da lei de caridade. Ou seja, é um ensino um pouco mais profundo e que Kardec separa. E era mais profundo na época de Jesus também, porque não era costume as pessoas entenderem o amor aos inimigos como algo prescrito na lei. Uhum. Passava-se pela espada, né? Passava pela espada, né? E é interessante no texto, porque ele diz assim, ouviste. Todas as vezes que a gente pega o texto do Novo Testamento e encontra o verbo ouvir, muito provavelmente estava se referindo à lei oral, que era uma interpretação da lei escrita. Os judeus tinham os hebreus tinham 2 leis. A lei escrita, que é o Pentateuco, e a lei oral, que era a interpretação dos sábios. E aí tem uma curiosidade, né, que a gente pesquisa o Velho Testamento inteiro e não encontra nenhum lugar que está prescrevendo que se deve odiar aos inimigos, né? Por exemplo, a gente pega nessas indicações que tem as referências bíblicas mesmo. E quando aparece essa questão dos inimigos, a mais comum é a do Levítico, capítulo 19, versículo 18. No Antigo Testamento. E eles falam que o ódio aos inimigos não é prescrito. Aí a gente volta lá e, de fato, a gente identifica isso.
Não te vingues e não sejas rancoroso em relação aos filhos do teu povo. É assim que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A gente vê que não tem mesmo essa questão do inimigo. Não estava escrito, né? E é interessante porque até 1947 os estudiosos debatiam muito com relação a essa afirmação de Jesus. De onde é que Jesus teria tirado essa afirmação para questionar? E quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, no manuscrito que é classificado como 1QS, que é a regra da comunidade, lá nós temos especificamente dizendo assim, as orientações, né? Você deve viver de acordo com essa lei e você deve amar os que foram escolhidos e odiar aqueles que Deus rejeitou. E aí a gente tem essa primeira interpretação, né? Porque fazia uma distinção entre o que são os escolhidos, que são os iguais, e os que foram rejeitados, que são os diferentes. É a esse povo, a essa interpretação, que a gente acostuma chamar de os essênios, que Jesus está se referindo. Em várias outras partes do Evangelho, Jesus vai mandar um recado direto para os fariseus, para os saduceus e para os essênios. Curiosamente, na análise da falta da adúltera, eles evocam a lei que dá a carta do divórcio. E Jesus responde que no princípio não era assim. Então você está trazendo um ponto interessante porque nós não fomos ensinados a resistir ao inimigo ou a atacar o inimigo. Isso não é da lei divina. E até a definição, né? O que é inimigo e o que é próximo? Uhum. Quem é inimigo, quem é próximo, como é que se entende isso? Que é uma dificuldade para a gente, porque a gente interpreta o adversário, o inimigo, como sendo alguém diferente da gente. Aquele que é próximo é aquele que é igual, que compartilha das nossas ideias, das nossas opiniões. E o amor ele deve parar acima dessas divergências. Né? Uhum. O que aparece aqui na tradução ecumênica da Bíblia, numa nota explicativa, é que em relação a essa passagem, trata-se provavelmente do inimigo da comunidade religiosa. Aí que é interessante a gente tentar ver um pouco isso, que não é qualquer inimigo, seria aquele não judeu, aquele que não acreditasse no Deus único que eles acreditavam, ou aqueles que não seguiam a lei ou não acreditavam naquela lei que eles seguiam. Então esse era o inimigo, né, deles. Isso é interessante porque... Ou não seria o próximo, né? Que não é igual. Que é a pergunta que o doutor da lei faz para Jesus por ocasião da parábola do bom samaritano. Né? Quem é o meu próximo? O próximo é aquele que compartilha comigo das minhas ideias religiosas, e Jesus mostra que o conceito é um pouquinho diferente. Né? Ele pergunta como lês. Como lês, né? Que está Como lês. escrito como lês. Como lês. Que esse é o ponto. Né? É a interpretação. A gente vê, por exemplo, o texto não fala que tem que odiar o inimigo, mas alguém fez essa interpretação. E essa interpretação estava disseminada. É o que se discute hoje quando se vê os problemas dos conflitos no Oriente Médio, por exemplo. É a interpretação, né? Dos livros sagrados. Ou seja, a Bíblia, o Novo Testamento, é inspiração divina, né? Mas os olhos e os ouvidos são humanos. E a gente converte isso para os nossos interesses. Saulo, esse odiar aqui, ele pode ser entendido com aquele amar menos? Será que os judeus, nessa época da tradição oral, eles trabalhavam esse odiarás teu inimigo que Jesus está fazendo referência como amar menos ou o odiar mesmo que nós trabalhamos já hoje? Essa questão é interessante porque, de fato, quando a gente pega lá na frente o capítulo 23 do Evangelho, que o Kardec traz até a nota do Pesano, ele faz essa comparação. Na língua semita, você fala que odiar é você amar menos. Então tem essa conotação também. Mas quando a gente lê a regra da comunidade, dos essênios, né, a gente percebe que eles tinham um ódio profundo. Está falando dos diversos grupos dentro do judaísmo, eles se afastam do Templo de Jerusalém, eles não reconhecem o sacerdote de Jerusalém, eles chamam até o sacerdote de Jerusalém de um sacerdote iníquo. Então, eles tinham realmente aquela intenção de confronto. Esperavam o dia que ia chegar o dia do confronto da luz das trevas, eles iam para uma guerra física e Deus ia mandar anjos e os inimigos seriam mortos. Então, na língua tem o sentido, mas a concepção daquela comunidade específica era realmente a do ódio. O Ismael está com a Bíblia de Jerusalém, eu acho que até as últimas edições trazem uma notinha fazendo referência a esse manuscrito, né, que é 1QS.
Provavelmente foi esse entendimento que Kardec teve, porque ele vai falar da lei dos fluidos. Quando você tem mais afinidade ou menos afinidade. Os fluidos se repelem ou eles se combinam. Ele vai introduzir esse assunto quando fala do inimigo. O Ismael poderia até ler esse trechinho aí que A nota na Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: a segunda parte do mandamento não se encontra tal qual na lei, nem se poderia encontrar. Essa expressão exigida por uma língua pobre em matrizes, o original aramaico, equivale a tu não tens a obrigação de amar o teu inimigo. Comparar Lucas, capítulo 14, 26, e o passo paralelo em Eclesiastes e nos escritos de Qumran, encontra-se, entretanto, a aversão tal aos pecadores que não está longe do ódio. E é nisso que Jesus podia estar pensando. Isso. Faz referências a esse escrito, A um né? que é esse. E é interessante frisar esse aspecto de cruzar o Novo Testamento, as partes dele. Porque o Kardec faz isso em diversos momentos. Tem uma preocupação cronológica. Né? Nesse item específico, ele não indica passagem concordante, passagem paralela. Mas a gente percebe que existe, nas Bíblias mais recentes, tem indicação, por exemplo, esse amar aos inimigos vai aparecer em Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 28, 32 a 36. Então, quando a gente tem alguma dúvida, às vezes a gente pode recorrer a esse outro evangelista para ver o outro ângulo da questão. Porque tem uma frase que eu acho bonita aqui desse livro do Síntese do Novo Testamento, que ele diz que o Evangelho é escrito... Aqui, ó. O Novo Testamento, revelação divina por instrumentos humanos, quais foram seus autores, apresenta-nos muitos degraus de revelação e conhecimento, somente acessíveis pela evolução com o tempo ou pela iluminação com o esforço próprio. Uma só luz por diversos filtros. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos em poucos minutos retomando o mesmo tema. Voltamos com o estudo do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E na hora da interrupção para o intervalo, estava se iniciando aí um diálogo sobre o livro Síntese do Novo Testamento de Mínimos, da FEB Editora. Então é interessante a gente retomar essa ideia de que o Novo Testamento, assim como a revelação divina, que a gente inclui também os livros do Velho, que é essa ideia de uma só luz por diversos filtros, esses filtros humanos. Então a gente vê que é sempre uma mesma luz passando por esses filtros. A gente vê os livros que, na verdade, um livro vai complementando, vai acrescentando facetas novas uns aos outros. Por isso que Jesus retoma coisas do Velho Testamento. Um evangelista repete coisa que o outro disse, mas de uma forma um pouquinho diferente. Esses são os filtros. Então é interessante a gente sempre conjugar esses diferentes ângulos e esses diferentes matizes de uma mesma luz, para a gente tentar chegar mais próximo dessa luz original, né? É como se você montasse um painel. Um painel. É o colar de pérolas do artigo do Haroldo, né? O Harizá. Acho interessante como essa afirmação de Jesus, ela é, de certa forma, revolucionária para a época, né? E até essa discussão que eu acho que o Saulo estava comentando sobre o próximo já existia, né? E quem é o meu próximo, né? Perguntou o doutor da lei. E já era algo mais restritivo, né? Já a noção de próximo, imagina de inimigos, né? Então, e Jesus, engraçado, ele vai fazer uma inversão na pergunta do doutor da lei, né? Ao invés de se perguntar quem é o meu próximo, a ideia é se perguntar se nós estamos nos tornando o próximo do outro, né? É uma visão muito além do pensamento da época, né? E por entendimento dessa passagem, Jesus evoca a própria postura do Criador. A postura do Criador é fazer chover para justos e injustos, fazer o sol nascer para todos. Então, aquele sentimento que ele se dirige somente ao que compartilha das minhas ideias, o que concorda comigo, é humano. Mas o amor tem que ser divino. Esse amor, ele paira acima. É lógico que você não vai materializar
Você não vai operacionalizar da mesma forma, que é o que Kardec vai tratar muito bem nos comentários dele. Mas o sentimento que te move não pode ser o sentimento da diferença. E a gente vê isso pela doutrina espírita, né? Porque nós sabemos que todos nós somos espíritos, filhos do mesmo Criador, destinados ao mesmo grau de perfeição. Ou seja, aonde a diferença? Essa diferença ela é, no máximo, transitória. É interessante a gente ver que Jesus traz exatamente isso. Essa questão da gente, uma questão identitária. Na verdade, ele traz a nova concepção, uma nova concepção de Deus. Se a gente pegar o versículo 48, que é o seguinte, Kardec vai tratar isso em outro capítulo, mas olha só. Vós, portanto, sereis perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então ele traz essa noção de Deus Pai. Deus grande, Deus justo, Deus bom. Então, se Ele é o Pai de todos, nós, naturalmente, somos irmãos. Independente de crenças, independente de eventuais diferenças, e nós devemos nos amar como irmãos. Então, Jesus ele faz essa transposição. Ele eleva um pouco o padrão. Então, por isso é que ele fala, o inimigo, o que você considera como inimigo, na verdade, ele é seu irmão. Porque o Pai é um só. E você traz um ponto interessante, porque se você for analisar a questão do inimigo com quem você rompe, uma pessoa que você não estabeleceu nenhuma linha de relacionamento com ela, ela é indiferente. Você não fica inimigo de uma pessoa que você não tem vínculo com ela. Você se torna inimigo de alguém que foi amigo. Então a relação adoece. Então há aí uma complexidade a ser abordada, né? Esse ponto é muito importante. Há uma interação entre as pessoas que passam a não se interessar por algum motivo. E um outro aspecto também que chama muita atenção é quando Jesus fala que não fazem assim também os publicanos e os fariseus, né? Conveniência. Então, ele chama a atenção de que aqueles que têm a pretensão de ter um grau mais elevado de religiosidade devem ter uma postura diferente. E o quanto a história mostra que nós não fizemos isso, né? As guerras mais sangrentas, mais dolorosas foram realizadas pela religião, por aqueles que deveriam entender o ensino do Cristo e dizer, você precisa fazer mais do que o comum, que você já está enxergando um pouco mais longe. Então, ame a todos. E a gente construiu barreiras enormes exatamente nesse ponto, né? Fazendo a diferença e não entendendo que nós devemos caminhar na direção do diferente. Fazer o que Jesus fazia, ir em direção. Trabalhar no sentido de refletir o amor de Deus no contexto em que a gente está. Mas aqui a gente tem um puxão de orelha forte para aqueles que têm a intenção de trabalhar. Nas igrejas católicas, dentro dos centros espíritas. Quer trabalhar com Cristo? Quer. Então você tem que amar mais do que o comum das criaturas está acostumado a amar. Que fazer de especial. Essa coisa do publicano, é interessante a gente recuperar esse significado que tinha na época. Também na tradução ecumênica da Bíblia tem uma definiçãozinha que vai falar coletores de impostos. Eram objeto de desprezo geral por estarem a serviço dos romanos e não raro exercerem a rapina em sua profissão. Muitas vezes eram assimilados aos pecadores. Isso que o Wagner colocou, de estar próximo, né? A pessoa se tornava publicano normalmente quando era alguém que conhecia as outras pessoas. Porque para você cobrar um imposto, você precisava saber qual que era a condição. Não tinha declaração de imposto de renda, né? Naquela época. Então, era alguém que conhecia e que, de repente, se tornava aquela pessoa que ia lá, tirava o seu patrimônio e ia Aí o entregar para o Império Romano. É que o Jesus colocava isso em termos de padrão de sentimento. O que você faz além daquele que você odeia e daquele que você exclui da sociedade? Porque o publicano ele era tido como um ser excluído, um pecador, algo fora, algo da pior espécie, culturalmente falando. Aí eles falam, tudo bem, vocês consideram tudo isso em relação àquela pessoa, mas o que você faz de melhor que ele em termos de sentimento? Então é isso que Jesus está colocando um pouco. Isso. Eu estava refletindo aqui sobre o versículo 44, quando Jesus redefine todo o processo, né? Eu, porém, vos digo. Então tem uma sistemática que vinha, né, sendo praticada com o propósito da lei, apresentando algo e a intimidade das criaturas expressando aquilo que ela trazia naturalmente dentro, né? Mas Jesus, quando ele reposiciona dois imperativos muito importantes, nós já falamos muito aqui do amai, né, do amor,
Mas ele entra com um segundo item, o segundo imperativo, que é o orai. Orai pelos que vos perseguem. E a oração, ela representa aquele ponto de conexão entre a criatura e o Criador mais profunda. A oração define um elemento novo de comunicação em que alguém buscando o movimento da oração, acionando os implementos íntimos em favor do próximo ou daquele que o perseguia, ele pode desde já desvincular daquela animosidade. Porque se realmente diante de um adversário nós temos uma antipatia, né, uma repulsão do magnetismo, da energia, nós agora, buscando a oração, nós podemos qualificar a nossa energia e criar uma ambientação mais fácil, né, um campo de aproximação. Então, a oração seria a técnica, talvez, o primeiro movimento de aproximação, porque é visitar o outro pelo pensamento, emitindo luz. E que quando, de frente a ele fisicamente, não ter toda aquela estrutura energética tão densa, né? Que às vezes fica perigoso, né? Você ir encontrar o inimigo, então ele fala, então ora. Naqueles casos que não dá para você, pelo menos ir ao encontro dele, ore. O Chico tinha um dito interessante, ele falou assim, vamos colocar, quando a pessoa era um problema, vamos colocá-lo na clínica da oração. É interessante que Jesus, a partir do momento que ele fala, eu, porém, vos digo, muda toda a história, tudo que dessa tradição oral, né, que o Saulo bem lembrou aqui, e começa a criar novos conceitos. Aí a gente vai ver um grande seguidor dele, que é Paulo de Tarso, que saiu fundando igrejas e depois escrevendo para todas elas. E ele saía, começava algumas confusões internas nas igrejas, né? Então, escreveu várias vezes para várias igrejas. Em Tessalonicenses, na segunda epístola dele, ele vem fazer uma exortação à oração e ao trabalho. E aí, no versículo 13 aqui do capítulo 3, ele diz assim, ó, quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedece ao que dizemos nesta carta, notai-o e suspendei qualquer relação com ele, para que se sinta envergonhado. Paulo dá uma orientação aqui. Olha, se não seguir, né, ele vai ficar em destaque, ele vai ficar meio que envergonhado por vocês não estarem afastando ele, talvez, de alguma tarefa. Mas ele diz assim, não o considereis, entretanto, como inimigo, mas corrigi-o como a um irmão. Ou seja, essa questão do inimigo, ele já tinha muita preocupação. Não é para tratá-lo como inimigo, gente. Trate-o como irmão. E essa correção que Paulo se refere, quando Emmanuel vai interpretar isso, a correção do adversário através do próprio exemplo. É oferecer o seu exemplo de amor, de compreensão, que transforma, que é a grande mudança do Cristo. Porque Jesus, ele não só atribui uma outra interpretação oral, mas ele vive essa mensagem. Porque na cruz, das últimas palavras é interceder junto ao Pai para amenizar o equívoco daqueles que tinham levado ele àquela situação. Você trouxe um ponto de reflexão bonito, porque quando Jesus está diante dos inimigos que assaltaram, feriram e até diante de Pilatos, ele silencia. O silêncio. Ele se entrega, confia no Pai e silencia. Porque muitas vezes a pessoa acha que tem que ficar agradando, né, de forma falsa. Não é isso, né? Não. Silencia, em prece, confiando-se a Deus. Quando você não pode dialogar, às vezes é silenciar o melhor caminho. Nós estamos, então, chegando ao final de um momento, né, de uma etapa, mas antes do intervalo, nós gostaríamos de lembrar que numa das mensagens espirituais incluídas por Kardec nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a vingança, ele diz que todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa fora da caridade não há salvação. Então, após o nosso intervalo, é interessante nós analisarmos, né, esse capítulo 12, levando em consideração o conceito de caridade e de amor. Nós voltamos então ao estudo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora na sua última etapa, onde nós vamos retomar esse conceito de caridade, de amor
e analisarmos também, fazendo uma analogia com o grande exegeta do Evangelho, que é Emmanuel, né? Isso é uma coisa que Kardec recomenda, diz, ele frisa inclusive na introdução, porque até agora, se a gente reparar, a gente basicamente não saiu do texto bíblico nas análises que nós fizemos. Mas Kardec frisa que as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, por isso é que é interessante agora a gente ver a mesma questão, só que sob a ótica dos Espíritos. E é interessante que Kardec retoma a questão da salvação como sendo aquilo que nos tira do perigo, como sendo algo que só é atingido através da caridade. A caridade é essencial. E a caridade, como Kardec, o livro dos Espíritos define, os Espíritos definem, não é só o ato de dar, mas é benevolência para com todos, independente. Indulgência com as imperfeições alheias. Também não define para quem, é onde haja a indulgência e o perdão das ofensas. É isso que é caridade Toda naquele moral. contexto. Toda moral. É interessante que muita gente no movimento espírita lembra com a sigla BIP, né? BIP é o BIP. É, benevolência, A gente é indulgência da e época perdão. que tinha, né? O BIPzinho que Tinha o só BIP. ficar. E só lembrando nessa sequência, que no próprio Livro dos Espíritos, na questão 887, a sequência dessa 886, Allan Kardec faz justamente a pergunta sobre o amar o inimigo, que não era natural. E os Espíritos vão abrir este horizonte da discussão, dizendo que amar o inimigo é perdoar, retribuir o mal com o bem, né? Então já começa aqui a opinião dos Espíritos, abrindo um pensamento diferenciado dentro dessa sequência da caridade, como entendia Jesus, para que todo o comentário que nós temos a posteriori. E o Emmanuel, né, como o César comentou, né, interpretando isso e ciente da importância disso dentro do ensino de Jesus e da dificuldade para o nosso entendimento, curiosamente é o versículo que o Emmanuel mais comenta em toda a obra dele. Esse versículo, Mateus 5,44, amar os vossos inimigos, tem 22 comentários do Emmanuel sobre esse versículo, em que ele vai tratar exatamente isso. Quem é o inimigo? Qual é a minha postura? Por que que isso é importante para mim? Por que que esse amor ao inimigo é importante para mim? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que amar o inimigo, mas é porque eu tenho que seguir uma lei divina para agradar a Deus? Não é agradar a Deus. É porque quando você não ama o inimigo, você se coloca numa situação de sofrimento. Quantas vezes a gente não carrega aquela mágoa, aquele rancor, e aquilo destrói a nossa existência porque a gente não consegue perdoar, não consegue não esquecer do ponto de vista da memória, mas deixar que o outro, né, se acerte com as leis divinas e continuar vivendo a sua vida. E quando ele te procurar, você ter o coração limpo, puro o suficiente para estender a mão. Né? Mas são 22 comentários que estão reunidos no projeto Evangelho por Emmanuel, que vale a pena depois a gente entender o que o Emmanuel Interessante. comenta. 22 facetas de uma mesma questão. Exato. Talvez exatamente porque o grande problema da humanidade seja essa capacidade de transcendência, que a gente ainda não tem ela tão fluida no comportamento. Porque sair de si, sair do interesse pessoal, que é o grande vilão da humanidade, segundo o Livro dos Espíritos, sair do interesse pessoal para poder analisar de bastidor, não apenas a imagem de uma situação, a postura de uma pessoa, um acontecimento que inviabilizou alguma coisa momentânea, mas o benefício disso. Tanto que, na obra de Emmanuel Romanciada, nós observamos algo muito especial, que ele sempre salienta. Os que são vítimas voltam a auxiliar os seus algozes, já iluminados pela oportunidade. Até parece que para mostrar que a gente tem muita gratidão por aqueles que foram instrumentos para que a gente pudesse alcançar novas posições espirituais. Né? E essa perspectiva espírita, né, da gente saber que existe uma vida após a morte, que as encarnações se sucedem, dá para a gente uma responsabilidade maior. Porque a gente sabe pela doutrina espírita, primeiro, que o erro, que o equívoco é temporário. Então, que aquele que está, às vezes, equivocado, ele vai chegar também à perfeição como qualquer um de nós. E nós vamos nos relacionar com o quê? Com aquilo que é de temporário e transitório na criatura ou com o que é de eterno nela? Que a gente discute com um companheiro dentro da casa espírita hoje, aí daqui a 10 encarnações a gente encontra com ele, já é um espírito evoluído, ele vai lembrar da gente como? Você, né? Você lidou com, você me ajudou no sentido de progredir, ou você estava lidando com aquilo que é temporário, que é passageiro. Porque a gente ainda cultua muito as personalidades e não as individualidades. Né? Isso.
E sempre... Pode ficar à vontade. Não, eu queria só aprofundar também mais um pouquinho, porque Emmanuel, quantos comentários? 22 comentários sobre esse versículo. Só que em outros versículos, ele também aborda algumas... Ele tem esse poder de misturar um pouco os assuntos e trazer algumas expressões, algumas explicações. Por exemplo, o inimigo. No livro A Caminho da Luz, mais para o final do livro, quando ele vai falar sobre, já chegando no futuro e tal, ele diz o seguinte, que em 1904, século XX, as indústrias bélicas atingiam culminâncias imprevistas, os campos estão despovoados, os homens se recolhem às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. E aí ele traz já essa questão do inimigo já um pouco mais para o íntimo de cada um. Na lição número 5 do livro Ceifa de Luz, ele vai falar sobre a lição da espada. Está em Mateus, versículo 10, capítulo 34. Muito interessante, não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada. Só que ele fala que com Jesus a espada agora é diferente, ela é voltada para o seio, né, aquele símbolo da cruz. E no finalzinho desse capítulo, ele diz o seguinte... A lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, enciralhando sobre o pretexto a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos da nossa paz. A gente costuma pensar no inimigo externo, exterior. Aí ele diz, inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho, intemperança, egoísmo, animalidade, consumindo-os ao preço de nossa consagração à felicidade. Então, Emmanuel já começa a trazer para o íntimo de cada um, que é a mensagem de Jesus, é para o Espírito, essa questão do inimigo. E nesse sentido é muito importante, porque nós tendemos, quando descobrimos a religião, descobrimos a espiritualidade, nós começamos a renegar determinados sentimentos inferiores e negativos que brotam em nós. E o que Emmanuel está dizendo, interpretando o pensamento lúcido de Jesus, é que nós devemos amar o inimigo, porque o amor, ele transforma, ele converte, e ele não resiste, ele não gera embate. Então, o grande trabalho nosso de redirecionar as nossas forças que emergiram conosco da evolução, as forças inferiores, egoísticas, é transformá-las em altruísmo, em caridade, numa expressão diferenciada, pelo amor. Eu lembro muito ao joio e o trigo, né? O joio e o crescem trigo. juntos, né? Se arrancar eles muito novo, você pode danificar a raiz. Deixar crescer para depois tira o joio, queima a palha, para ficar com aquilo que é o fruto, né? Aquilo que é produtor da nutrição, do pão, que é o amor, que alimenta as almas. Então, esse trabalho de amar inimigo, e principalmente os que afetam a nossa intimidade, gerando desarmonia, acho que é uma mudança completa, radical, que a doutrina espírita, interpretando o pensamento de Jesus, vem trazer para todos nós. Né? E isso é interessante porque é uma responsabilidade da própria natureza humana. Quando a gente lembra do Velho Testamento, do livro de Jó, do exemplo de Jesus e do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, a responsabilidade que nós temos é de praticar o amor. Ah, mas e o mal que existe no mundo? Não se preocupe com isso. Deus tem os seus mecanismos de intervenção. Ele não precisa das nossas mãos para prejudicar ninguém. Ele precisa que a gente preserve aquilo que é bom e que é puro, por assim dizer. Você trouxe esse pensamento do justiceiro, né? O justiceiro quer fazer com as próprias mãos. Na verdade, a justiça está acima do justiceiro. E quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, a luz deve brilhar onde há sombra. E o sal deve preservar aquilo que é bom, deve destacar o sabor. O nosso papel, a gente entender a própria natureza do homem, é de desenvolver essa capacidade de refletir Deus. E o resto deixa que o Criador tem condições, tem mecanismos de intervir, de corrigir os rumos, sem que a gente precise sujar as mãos de sangue, como diz o ditado. Né? E até mesmo lembrando que um simples palito de fósforo, num ambiente escuro, ele traz claridade. Então, quando nós convertemos a intimidade ainda infeliz numa expressão amorosa, naturalmente nós já fazemos luz. E essa luz, ela repercute no coletivo, porque nós não precisamos das bravatas verbais, mas é vivencial, né? Experiência, energia irradiada.
ela já produz essa E se a gente luminosidade. acende a luz, o outro pode até não ver, mas a gente, pelo menos, não tropeça no caminho, né? A gente enxerga melhor onde está No andando. livro dos Espíritos a gente aprende que o vício é a exacerbação de uma necessidade. Então, todos os impulsos que afloram da alma, eles são importantes. O que precisa é passar pela sublimação, porque existe um momento da confusão, depurou, tirou a poeira, é como se fosse a semente, tira a casca, revela o germe. Então, a gente chegando nesse ponto, a gente passa a entender que o processo revelou a essência, e a essência é que guia, né? Bom, pessoal, nós estamos aí numa conversa muito interessante e, como já foi dito, só Emmanuel comentou aí mais de 20 vezes, né, o mesmo trecho, significa que há uma abrangência muito grande, uma oportunidade de aprofundar bastante o tema. Mas nós temos que encerrar o programa e destacamos aqui uma mensagem, uma instrução dos Espíritos assinada por Francisco Xavier em Bordeaux, 1861, que tem a ver com o momento que nós vivemos, de contrastes, guerras, revoluções. Diz ele: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos, das guerras, e que são, na verdade, duelos de povo a povo. Então, é importante esse comentário, que ele se completa com um do capítulo anterior do Evangelho, capítulo 11, quando Allan Kardec destaca mais uma vez esse mesmo trecho de amar ao próximo como a si mesmo, e dizendo que quando isso fosse praticado, no mundo só haveria união, concórdia e benevolência mútua. Até o próximo programa.